Não faz muito tempo nós falamos sobre este assunto e dentro do contexto que nós estamos examinando, as Escrituras, no Evangelho de Marcos, nós chegamos agora ao capítulo 10 e os 12 primeiros versos deste capítulo tratam da questão do título que demos no casamento, fazendo a pergunta, né? No casamento é lícito um dos cônjuges repudiar o outro? O texto nos informa no capítulo 10, versículo 1, saindo dali, Jesus foi para o território da Judéia e para além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele as ensinava segundo o seu costume. Verso 2, e aproximando-se alguns fariseus o puseram à prova, perguntando, é lícito ao marido repudiar a sua mulher? A versão que eu estou usando usa o termo repudiar. E na realidade é esse o texto que está no original. E repudiar significa rejeitar, significa mandar embora, significa, olha, eu não quero você mais. Jesus respondeu fazendo uma outra pergunta. O que foi que Moisés ordenou a vocês? Jesus respondeu e perguntou, né? O que foi que Moisés ordenou a vocês? Eles disseram, Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio e repudiar. Já vimos anteriormente que a lei dizia assim, Deuteronômio 24, de 1 a 4. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele escrever uma carta de divórcio e entregar à mulher e a mandar embora, e se ela saindo da casa dele for e se casar com outro homem, e se este passar a odiá-la e escrever uma carta de divórcio e a entregar à mulher e a mandar embora de sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então o primeiro marido dessa mulher que a mandou embora, não poderá casar-se de novo com ela, depois que foi contaminado, ou seja, depois que ela foi de outras pessoas, pois é abominação diante do Senhor. Assim vocês não farão pecar a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá por herança. O que vamos dizer, não há como falar sobre esse assunto sem trazer o que já trouxemos em mensagens anteriores. Havia duas correntes de pensamento, e elas vinham de dois líderes importantes no contexto do judaísmo. E um deles era Hilel, ele era um ancião, e ancião aqui era o líder, era uma pessoa que era considerada, respeitada, por causa da sua idade, por causa da sua idoneidade, e ele era também rabino. Ele nasceu em 113 a.C. e veio a morrer no ano 8 depois de Cristo. Então, ele não foi contemporâneo de Jesus, mas foi contemporâneo quando ele era criança, né? Mas não durante o ministério de Jesus. O outro líder importante e de destaque era Shammai. Também era um ancião, e ele nasceu
no ano 50 antes de Cristo e viveu até o ano 30, ou seja, exatamente no ano em que Jesus começou o seu ministério. Então, ele foi ao lado de Hilel, o último dos estudiosos que dirigiam o Sinédrio. O Sinédrio era o Supremo Concílio eclesiástico, não é bem a palavra, mas o Supremo Concílio religioso do povo judaico. E era ele que, na realidade, decidia todas as questões relacionadas aos judeus. Então, o que ensinava Hilel? A escola de Hilel ensinava que o homem podia dar carta de divórcio para sua mulher por qualquer motivo. Se ele cismasse, era só dar ela uma carta, olha, tchau. E se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela. Hilel se prendia à palavra coisa. E ele aplicava isso no sentido de qualquer coisa. Ou seja, não gostou, não quero mais. Então, isso ficava a critério do marido. Isso seria o motivo para o divórcio. Já a escola que veio a originar-se, os que eram discípulos de Shammai, ensinava que o homem só podia dar carta de divórcio para sua mulher se ela não for agradável aos seus olhos, por ele ter achado coisa indecente, coisa vergonhosa. E o que seria isso? Seria não achar a moça virgem, como ela teria dito que era, ou o ato de adultério propriamente dito, que justificaria ele fazer uma coisa dessas. Por isso mesmo, Marcos 2, 10, 2 a 4, diz, e aproximando-se alguns fariseus, o puseram à prova, perguntando, é lícito ao marido repudiar a sua mulher? Essa pergunta procede porque existiam esses dois pensamentos. Existia essas duas ideias, esses dois conceitos acerca de um texto bíblico. Ou seja, a forma como um interpretava e ensinava era diferente da forma como o outro ensinava. E Jesus respondeu, o que foi que Moisés ordenou a vocês? Eles disseram, Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse, foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés deixou escrito este mandamento. E dureza de coração, aqui tem o sentido de cabeça dura, de uma pessoa resistente a Deus, à sua à sua palavra, né? Significa obstinação, aspereza, secura espiritual e resistência ao propósito de Deus, no caso, para o casamento. Deuteronômio 24, de 1 a 4, teve o propósito de regulamentar uma situação que já existia, evitando o mal maior, principalmente para a mulher. No Brasil e em várias nações do mundo, eu creio que são poucas as nações hoje que não permitem o divórcio. Alguns países não é permitido o divórcio, mas são poucos esses lugares. Então, nós não temos que ater ao que a lei dos homens diz, mas aquilo que a lei de Deus diz. Jesus acrescentou, depois de dizer
foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés deixou escrito este mandamento. Ele acrescentou, porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. Ainda não terminamos o pensamento, mas vale a pena dar uma parada aqui e dizer que o texto enfatiza não só aqui no que Jesus disse, por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. É isso que a Bíblia chama de casamento. A união de um homem com uma mulher. Gênesis 1, 27. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Foi isso que Deus fez. Homem e mulher. É o que Deus fez, é o que Deus tinha e continua tendo em mente. Na mente de Deus, no pós de Deus, uma única mulher para um único homem. Um único homem para uma única mulher. Não um homem e muitas mulheres. Não uma mulher e seus muitos homens. Depois de criar o homem, Deus fez para ele uma adjutora, uma única mulher. Ele não fez várias, ele fez uma única. Isso não é por acaso, não é... Isso tem um significado, e o significado é um homem para uma mulher. E alguém vai dizer, mas na Bíblia nós temos casos no Antigo Testamento de próprio Jacó. Bom, ele se viu enganado pelo sogro, né? E acabou sendo obrigado a casar-se com duas irmãs, sem que fosse esse o seu propósito, porque ele gostava de uma, mas o sogro deu a outra. Bom, não vamos entrar em detalhes, mas o concubinato e a multiplicidade de mulheres é uma coisa que prevalecia e ainda prevalece no Oriente até hoje em alguns países onde isso é visto como natural. E alguém vai dizer, mas Deus regulou isso na Bíblia. Regulou porque isso existia. E as leis não representam necessariamente a lei. O que Deus preceitua não significa necessariamente que seja o plano, o propósito dele. Mas significa regular ou regulamentar uma situação que precisa de regulamentação. O que fazer? O cara tem um monte de mulheres, conhece a Deus, como aconteceu no Novo Testamento. Os pagãos tinham muitas mulheres. Então, quem tinha mais de uma mulher não podia exercer nenhum cargo de liderança na igreja. E isso é bem tratado na Bíblia, mas a pessoa não era agora, você vai desmanchar. O cara constituía família com N pessoas, tinha vários filhos e o que fazer? Quem é que ele vai separar-se de quem para ficar com quem? Então, no contexto do Novo Testamento, a pessoa era aceita, mas não exercia nenhum cargo em função da sua situação. Mas isso aconteceu também na Bíblia,
Deus regulamentou dizendo que se ele tivesse mais de uma mulher, ele teria que dar o mesmo sustento de um, ele teria que dar para outra. Ele não poderia dar mais para um do que para outro. Existem várias coisas que eu não quero falar agora porque não é o nosso propósito. Mas então nós temos que entender que não foi esse o plano de Deus, e nós sabemos quantos transtornos isso causou na relação das irmãs com quem Jacó casou. Uma tendo ciúme da outra, olha, é um negócio complicado, dentro da mesma família, dentro do mesmo contexto, e a situação bem complexa. Quando Deus criou o homem, ele criou um único homem e uma única mulher, e daí vieram as demais pessoas. Depois que a iniquidade se multiplicou, então Deus resolveu destruir toda a raça humana, mas ele escolheu Noé e a sua família para perpetuar a espécie e poder continuar o seu plano. E aqui Deus escolheu uma família de 8 pessoas. Mas quem eram essas pessoas? Noé e sua mulher, seu filho Sem, esse era o nome de um dos filhos, e a sua mulher, Cã e a sua mulher, Jafé e a sua mulher. 8 pessoas. Então Deus escolheu 4 homens e 4 mulheres. Noé e sua mulher, Sem e a sua mulher, Cã e a sua mulher, Jafé e a sua mulher. E eu não estou citando o nome da mulher, porque a Bíblia não diz. O texto diz, nesse mesmo dia, entraram na arca Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, a mulher dele e as mulheres dos seus filhos. Pegando de novo o fio da meada, no verso 2, nós lemos, e aproximando-se alguns fariseus o puseram à prova, perguntando, é lícito ao marido repudiar a sua mulher? Jesus respondeu fazendo uma outra pergunta, o que foi que Moisés ordenou a vocês? Eles disseram, Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse, foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés deixou escrito este mandamento. E acrescentou, porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais 2, porém uma só carne. Com essa palavra, Jesus estava dizendo que Deus havia feito um casamento, naturalmente, entre um homem e a mulher, e quando isso acontece, eles são uma só carne. Vocês sabem que, fisiologicamente, isso não é necessariamente o que acontece. O homem tem a sua formação física de modo a se ajustar à formação física da mulher. E nesse sentido, são uma só carne. É assim que a raça humana assim que o homem se multiplicou sobre a face da terra. Mas são 2 pessoas. Mas quando elas se casam, aos olhos de Deus, é como se fosse uma só pessoa. É uma referência a Gênesis 2:24, por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Isso desde o início, no livro de Gênesis.
E Jesus repetiu a mesma coisa. Jesus concluiu dizendo, portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Portanto, ninguém separe o que Deus ajuntou. Deus os fez um. Mas, em Mateus 19, onde nós já tratamos do assunto anteriormente, o texto diz, Mateus 19, 7 a 9. Os fariseus perguntaram, então por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? Jesus respondeu, foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher, mas não foi assim desde o princípio. Eu, porém, lhes digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra, comete adultério. O que é que Jesus estava dizendo? Olha, Jesus não disse isso, mas ele concordou com quem? Com Hilel ou com Shammai? Será que vocês pegaram? Quem é que ensinava o que Jesus falou? É Shammai. Então, Hilel achava que podia dispensar a mulher por qualquer motivo. Mas Shammai ensinava que esse texto estava dizendo o que Jesus entendeu que é o que o texto diz. Por isso que Jesus disse, eu porém lhes digo quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, ou seja, por causa de adultério, e casar com outra comete adultério. Então, este é o ensino de Jesus. Então, Jesus confirmou o ensino da escola de Shammai, que ensinava que o homem só podia dar carta de divórcio para sua mulher se ela não for agradável aos seus olhos, por ele ter achado nela coisa indecente. Ou seja, um ato de adultério ou algum tipo de engano na área sexual. Mais tarde, escrevendo aos cristãos de Corinto, o apóstolo Paulo confirmou o ensino de Jesus, dizendo, 1 Coríntios, capítulo 7, versos 10 a 11. Aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Então, esse é o ensino de Jesus. Ele está falando para quem? Para crentes em Jesus Cristo. Mas o verso 11 diz, mas se ela se separar, interessante que aqui, no outro contexto judaico, no texto de Deuteronômio, a iniciativa era do homem, mas aqui ele coloca da mulher, mas se ela se separar, que não se case de novo, ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não se divorcie da sua esposa. Então, é este o ensino de Jesus, este é o ensino do apóstolo Paulo para os crentes em Cristo Jesus. O homem e a mulher crentes. Então, é esta a orientação para quem é crente. Por quê? Quem são os duros de coração? São aqueles que não creem na palavra de Deus, não creem no ensino da Bíblia, e por isso são duros de coração. E o que Jesus espera é que os seus discípulos, os seus seguidores, e o mesmo que o apóstolo Paulo nos fez saber, é que o comportamento de um crente deve ser diferente de um incrédulo. O incrédulo muda de mulher, de cônjuge. Escreveu, não leu, já enjoei. E, por qualquer razão, se separam, uma briguinha.
nós temos que entender que o casamento não é um lugar, uma situação em que nunca existe nenhum problema. A Bíblia diz que em Efésios capítulo 6, versículos 12 e 13, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Eu duvido aqui que não exista um dia mau num casamento de quem quer que seja. Se você disser que não tem dia mau, eu não posso acusar ninguém, né? Mas até hoje não encontrei alguém que pudesse dizer isso com verdade. Porque o inimigo trabalha o tempo todo para causar divisão. O inimigo trabalha o tempo todo para quebrar os laços conjugais. Esse é o trabalho dele. Ele veio para roubar, matar e destruir. Ele é ladrão. É um ladrão de corações, é um ladrão de valores. Ele veio para roubar, matar e destruir. É isso que ele faz o tempo todo. Mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então nós temos que estar atentos, porque se a gente marcar bobeira, por qualquer razão, a coisa adquire um vulto e você pensa: não dá mais. E vem aquela ideia maluca que o inimigo coloca: olha, descarta, porque é fácil descartar, né? Hoje basta assinar um papel consensual e tudo bem. E parte para outra. Eu duvido que você vai ficar bem com a outra, ou com o outro. Porque se você não soube resolver os seus problemas com o seu cônjuge, você não vai resolver com ninguém. Porque você não usou a armadura de Deus, você não usou os recursos de Deus, você não buscou a presença de Deus, você não se humilhou diante de Deus, não reconheceu a sua incapacidade de resolver uma situação conflitante, porque elas existem e elas vão existir sempre. Os conflitos existem em todos os níveis possíveis e imagináveis, em todo lugar. Inclusive no casamento. Então, a questão, o problema não são os conflitos, mas é como se resolvem os conflitos, como se resolvem as diferenças. Inúmeras vezes nós já temos dito aqui que Deus fez a mente da mulher diferente da mente do homem. Eu estou me referindo à maneira de ver e entender as coisas. São totalmente diferentes e isso dá um trabalho. Dá um trabalho para o homem entender o que existe na mente da mulher. E dá trabalho para a mulher entender o que existe na cabeça de um homem. Me referi aqui há muitos anos atrás a um livro chamado Os Homens São de Marte, as mulheres são de Vênus, os homens são de Marte. E é um livro que não é um livro evangélico, nem tem esse propósito, mas ele mostra as diferenças que existem entre a maneira como o homem pensa e a mulher pensa.
Agora, por que Deus fez assim? O propósito de Deus é trabalhar na minha vida, na vida do meu cônjuge, é aparar as arestas, é podar as coisas que Ele quer podar, é consertar o que Ele tem que consertar, em termos de caráter, em termos de relacionamento mesmo. Nós somos chamados a amar, a perdoar. Isso sem limitação de vezes. E quem entra num casamento tem que estar sabendo disso, estar disposto a isso. Porque senão, primeiro conflito, não quero mais. É mais fácil, né? Pensa-se que vai resolver a situação assim, você está trazendo um problema maior ainda para você, para outra pessoa. Se você tiver filhos, então nem se fala. Mas o apóstolo escreveu também, primeiro para os cristãos. 1 Coríntios 7,10, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido, mas se ela se separar, que não se case de novo, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se divorcie da sua esposa. Ponto final. Agora ele não parou aí. Com relação aos cristãos, aos crentes, sim, está bem definido aqui. Mas ele continuou no verso seguinte, aos outros, quem seriam esses outros? Aos outros digo eu, você vai ficar sabendo já, porque o texto explica. Aos outros digo eu não, Senhor, porque o Senhor não falou sobre isso. Agora, por que Jesus não falou? Eu já disse aqui da outra vez. Jesus respondeu a uma pergunta que lhe foi feita. E quando a pergunta foi feita, ele se limitou a responder a pergunta tal como ela foi feita. Agora, Paulo estava vivenciando uma situação nova na igreja de Corinto. É quando um dos cônjuges se converte e o outro não se converte. Ele não está aqui ensinando que é viável, recomendável o casamento entre um crente e um descrente. Quando ele escreveu a sua epístola, no capítulo 6, no versículo 14, ele foi muito claro em mostrar que não devemos nos pôr em julgo desigual com incrédulos. O que é um julgo? É uma vida a dois. Eu não sei, alguém aqui já veio da roça? Quem já viveu na roça sabe como é que um boi com outro boi, existe uma canga, para que ele possa puxar um carro de boi ou puxar uma carga, é preciso que ele use uma canga. Como é que chama isso, Bia? É uma madeira que encaixa no pescoço dos dois bois, no caso, ou de outro animal que tem o mesmo porte. Aliás, não pode ser um boi com um burro, tem que ser, os dois animais têm que ser iguais, tem que ter tamanho igual, e para que a carga não fique mais pesada para um do que para outro. Então, quando você casa, você se põe num julgo com outra pessoa. Você não vai viver a sua vida, você vai viver atrelado a uma outra pessoa, quer você queira, quer não. Você não vai viver mais a sua vida, você vai viver a sua junto com a do outro. Então, não é uma vida independente da outra.
E isso é motivo de dificuldades. Mas são coisas que devem ser superadas, enfrentadas e vencidas pela graça e pelo poder de Deus. Alguém vai ter que ceder em alguma área. Então, julgo significa não se coloque em julgo desigual. O que seria um julgo desigual? Seria alguém que puxa para um lado e o outro puxa para o outro. Ou porque a canga, ou porque no caso do animal, um animal é mais baixo do que o outro, e aí não dá certo. Então, no sentido, aplicando isso no nível espiritual, é um crente com descrente, não é? Então ele diz aqui no verso 14, 2 Coríntios 6, 14, não se põe em julgo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? E ele vai falando. Então ele fala aos outros. Quem são os outros? São aqueles que se converteram e o seu cônjuge não se converteu. Aos outros digo eu, não, Senhor, se algum irmão estiver casado com uma mulher não crente, e esta concorda em morar com ele, não se divorcie dela. Aqui está falando de alguém que se converteu e o outro não. Se a outra parte concorda e aceita você como crente em Jesus, com os valores que você tem agora, então não se divorcie dela. E se uma mulher estiver casada com um homem não crente e este concorda em viver com ela, que ela não se divorcie do marido. Mas ele ainda acrescentou, mas se o não crente quiser separar-se, por que o não crente iria separar-se? Porque o outro se converteu, mudou de vida, e aí a coisa começa ele começa a não querer mais, se é o caso. Então, ele diz, mas se o não crente quiser separar-se, que se separe. Em tais casos não fica sujeito à servidão. Foi o outro que escolheu sair. Por que ele quis sair? Porque não aceitou o outro com a nova vida que ele tem. Em tais casos não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã. Deus chamou vocês para viverem em paz. Então, o texto só... Quem é o duro de coração quando um se converte e o outro não? É o que permanece incrédulo. Então, esse é o duro de coração, mas se ele concorda em viver com o cônjuge crente, não se divorcie. Mas se ele quiser, ou ela quiser, divorciar-se por causa da sua fé em Jesus, então isso aí, o cônjuge crente deve permitir que o outro vá embora. Mas nunca a iniciativa será do crente. Não existe possibilidade do crente se divorciar, de acordo com a Bíblia. Bom, possibilidade existe, né? Cada um é dono do seu nariz e faz o que quer. Mas o ensino bíblico é esse. O que a Bíblia ensina é isso. Não existe outro caminho, não existe outra via, não existe uma situação que possa ser resolvida de outra maneira. Quem teme ao Senhor não se divorcia do seu cônjuge. Bom, então, como já vimos, são as duas únicas exceções bíblicas para o divórcio no Novo Testamento. Quais são elas?
o adultério e o cônjuge duro de coração, que nesse caso aí seria o incrédulo. Mas Jesus foi mais adiante, mais 2 vezes, conclui. Em casa, os discípulos voltaram a fazer perguntas sobre o assunto. E Jesus lhes disse: quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. A menos que haja uma justificativa, conforme vimos aqui, não é permitido o casamento, que você repudie o seu cônjuge. Então, concluindo, o divórcio será sempre por causa da dureza do coração do ser humano. Por isso o apóstolo Paulo confirmou o ensino de Jesus, mas admitiu que o cônjuge que é duro de coração, se quiser divorciar-se, que eu faça. Foi para isso que foi estabelecido isso na lei, em Deuteronômio, e foi isso que Jesus ensinou. Mas a ordem ao casal de crentes autênticos, a ordem é para que não se divorciem. Aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido, e que o marido não se divorcie da sua esposa.